Antes de orar por você, eu ainda tenho uma palavra de Deus para entregar no teu coração, e vai ser breve, mas eu preciso entregar essa palavra para você, nessa noite. A nossa luta espiritual, ela nunca foi contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Quarta-feira, eu saí por aquela porta ali. Geralmente eu fecho aquela porta primeiro, depois fecho a da frente. E aí a Aurinete estava aqui na quarta-feira, não me deixou fechar aquela porta. E aí tínhamos visitantes também. E eu fui saindo por aquela porta, Aí a irmã Eliane viu algumas garrafas assim ali, e ela ficou incomodada com as garrafas. Acredito que foi você, né, Eliane, que viu, né? E aí parecia que eram apenas garrafas. Aí eu falei, irmã, fica tranquila que eu vou pegar um saco, eu vou tirar tudo isso daqui, porque eram garrafas de Heineken e mais um botijãozinho daqueles de cachaça, né? Parecia que era só isso. Eu fui mexendo ali, irmãos. A hora que fui tirando as garrafas, debaixo das garrafas tinha um envelope de comprimidos, cheio, uma cartela de remédio, tinha borra de café e fezes, tudo misturado. Era como se alguém tivesse feito um trabalho, né, contra a igreja, contra a casa do Senhor, né? Então nós tiramos tudo aquilo dali, jogamos fora, fizemos o procedimento que temos que fazer. Mas, irmão, do jeito que estava ali, não foi algo assim que alguém deixou por deixar. Foi montada uma coisinha ali, com certeza para tentar atingir de alguma maneira a saúde física, né? Tinha remédio, né? Remédio, cartela de comprimido que não tinha nem sido aberto, tudo ali colocado ali de uma maneira muito escondido debaixo das garrafas, né? Então, no momento que eu fui tirar, eu fui vendo isso daí. Então, a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se fizeram alguma coisa, se foi obra do inimigo, se foi uma ação de feitiçaria, de bruxaria, já está destruído em nome de Jesus. Amém? Já está destruído em nome de Jesus. Aqui em 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14, nós temos a história de Eliseu e Geazi, e nos é narrado o seguinte: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, igreja? Queridos, adversidades. A gente ouve muito essa palavra. O que é adversidade? Adversidade é um problema difícil de ser resolvido. Adversidade é um acontecimento inoportuno, inadequado, impróprio, um infortúnio, uma catástrofe, uma calamidade, uma tragédia, uma desgraça. Tudo isso está relacionado com adversidade. E a adversidade ela não está restrita a uma situação única. A adversidade ela pode ser de várias situações na nossa vida. E aqui nós temos Eliseu e Geazi, diante de uma adversidade que foi gerada contra eles através de uma guerra que o rei da Síria desenvolveu contra a vida dos servos de Deus. O que acontecia, irmãos, nessa época? O rei da Síria, ele queria matar o rei de Israel. Só que todas as vezes que o rei da Síria intentava fazer isso, Deus revelava para o profeta Eliseu
os intentos do rei da Síria. Ou seja, Deus sempre chega na frente, né? O inimigo, ele quer fazer as coisas, ele quer prejudicar, ele quer matar, ele quer destruir, mas Deus sempre está muitos passos à frente. E o que acontecia? O rei da Síria não conseguia matar o rei de Israel. E aí os servos do rei da Síria falou, e o rei da Síria até ficou bravo, falou: tem espião aqui, tem espião dentro do meu reino, tem alguém aqui que é dedo duro, tem alguém aqui que é agente secreto aqui do Império de Israel, que está me denunciando. Aí os servos do rei da Síria falou: não, Senhor, aqui nós não tem ninguém. O que está acontecendo é que tem um profeta lá em Israel chamado Eliseu, que Deus revela tudo para ele. Tudo que o senhor pensa no seu quarto, Deus revela para ele, e ele avisa o rei de Israel, e a gente não consegue alcançar o rei de Israel. Aí o que o rei da Síria fez? Falou: então nós vamos pegar esse profeta. Organizou carros, cavalos e um grande exército, e mandou cercar a cidade onde estava o profeta Eliseu, achando que eles iam conseguir capturar o profeta. E aí, irmãos, eles vão à noite, na calada da noite, o inimigo cercou aquela cidade onde eles estavam. E muitas vezes é assim que o inimigo age, irmãos. Ele age em que momento? Quando nós estamos dormindo, quando nós estamos cochilando, quando nós estamos com os nossos olhos fechados para as coisas espirituais. É ali que o inimigo trabalha. O inimigo trabalha contra você quando você está dormindo espiritualmente, quando você não está atento, quando você está relaxado demais. É ali que o inimigo começa a trabalhar contra a sua vida. Às vezes o crente relaxa na sua vida espiritual, fecha os olhos para as coisas de Deus, fecha os olhos para a palavra, fecha os olhos para o culto, fecha os olhos para a oração, e simplesmente começa a viver uma vida sossegada, sem perceber que o inimigo está tramando contra a sua vida. E o que aconteceu? O exército cercou o lugar onde eles estavam. E quando Geazi acorda de manhã bem cedo, eu imagino que ele vai, sai da tenda, depois de lavar o rosto, limpa os olhos e olha o exército sírio, carros, cavalos, cavaleiros, e ele começa a ficar desesperado, ele começa a ficar com medo. E ele vai correndo para Eliseu e dizer: Senhor, nós estamos perdidos, tem um exército aqui cercando. E Geazi começa a olhar para aquela situação de adversidade, e ele começa a perceber, irmãos, que a adversidade é muito maior do que o poder, a condição pessoal que eles tinham de enfrentar o problema. O problema era muito grande, a adversidade era muito grande. E ele ficou desesperado, ele ficou nervoso, ele ficou preocupado com aquela situação. Ele se sentiu incapaz diante daquela situação. E eu pergunto para você, querido, quantas vezes eu e você, muitas vezes não estamos que nem Geazi? Chegam as dificuldades, chegam os problemas, chegam as adversidades, a gente olha para a dimensão da adversidade, a gente se sente incapaz, sem condição de vencer, sem condição de enfrentar. Quantos já se sentiram assim? O problema é grande demais para mim, para minhas forças, para minha condição, para os meus recursos, não tem jeito de enfrentar, é muito para mim. Só que Geazi foi correndo para Eliseu, e ali naquele momento que ele estava aflito, seu coração estava aflito com aquela adversidade, com aquele problema gerado em torno daquele grande exército que estava ali para capturá-los e tirar as suas vidas. Ou seja, irmãos, era uma adversidade que trazia medo, era uma adversidade que trazia morte, destruição, não era uma adversidade qualquer. E a adversidade é aquilo que te desestrutura, é aquilo que tira o seu equilíbrio, a sua paz, o seu sossego, é aquilo que tira, irmão, o seu pé no chão, tira a sua capacidade de estar com os pés firmes no chão, te desequilibra completamente. E era assim que Geazi estava. Só que no momento que ele vai falar com Eliseu, irmãos, Eliseu abre a boca e a palavra do Senhor vem sobre a vida de Geazi. A palavra do Senhor
vem pela boca de Eliseu sobre a vida de Geazi. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que no meio da adversidade, seja ela qual for, Deus envia a sua palavra ao coração dos aflitos. Amém? No meio da adversidade, Deus envia a sua palavra ao coração dos aflitos. O que eu quero dizer para você nessa noite, se você está aflito, que Deus tem uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Que Deus envia a sua palavra sobre a sua vida nessa noite. Deus, Ele contemplou a aflição de Geazi. Deus viu a aflição no coração de Geazi, e sobre aquela aflição Ele envia a sua palavra. Com que propósitos? Com vários propósitos. Primeiro, Deus envia a sua palavra ao coração dos aflitos, para remover do coração dos aflitos todo medo e toda desesperança diante dos seus problemas, diante das suas lutas. Deus não quer que você, como servo, como serva dele, seja refém do medo, ou seja refém da desesperança. Se você serve a um Deus que tudo pode, Ele não quer que você viva com medo dos seus problemas, dos seus inimigos, das circunstâncias que você tem enfrentado. E a primeira palavra que sai da boca de Eliseu é: não temas. Amém? Não temas. Ou seja, a primeira frase, a primeira palavra que sai da boca de Eliseu é: não temas. Não temas, Jorge. Não temas, Cecília. Não temas, Cida. Não temas. O problema está lá, ele existe, mas não temas. Porque assim como o problema é real, assim como o problema existe, Deus é real, Deus existe, Deus está presente. Amém? Por trás do não temas de Deus, a gente tem que ter alegria. Por trás do não temas de Deus, a gente tem que ter confiança. Mas acima de tudo, por trás do não temas de Deus, a gente tem que ter esperança. Esperança. Esperança de que a ação abençoadora de Deus, a ação sobrenatural de Deus virá para resolver todas as situações difíceis da nossa vida, por piores que elas sejam, até aquelas que nós consideramos irremediavelmente perdidas. Até aquelas que a gente fala, está irremediavelmente perdida. Está para você, mas não está para ele. Amém? Está para você, mas não está para Deus. Não está para o Senhor. Escute bem o que eu estou dizendo aqui. Quando o anjo do Senhor visitou Abraão e disse: olha, a tal tempo Sara engravidará e terás um filho. Sara riu. A esposa de Abraão riu. E o anjo do Senhor viu que ela tinha rido. Ela tinha rido daquela situação, porque ela olhou para a sua vida. Imagina, uma senhora já de 75 anos, aí chega o anjo e diz que ela vai ficar grávida. O marido está com 100 anos. Ela, além de ser idosa, ela é estéril. Não é só o peso da idade, é esterilidade também. Estéril, já envelhecida pelos anos, o marido idoso, e o anjo chega, vai ficar grávida. Qual que foi a reação de Sara? Ela deu uma risada, tipo assim, é brincadeira. Só que o anjo do Senhor disse: porventura existe alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa difícil para Deus? Eu quero dizer para você nessa noite, querido, você que acha que o seu problema não tem jeito, eu digo para você, tem, porque Deus pode resolver. Porque nada há que seja difícil ou impossível para Deus. Não temas, não temas. Até aquelas situações que a gente acha que não tem jeito, tem. Deus dá jeito para aquilo que não tem jeito. Aí eu me lembro de Jairo, um homem que estava com a filha doente,
um religioso, líder de uma sinagoga judaica, um homem que não poderia, por causa da sua religião, procurar a Jesus, porque ele era um homem que falava mal de Jesus. Os judeus, eles falavam que Jesus era um charlatão, que Jesus era um impostor, que Jesus era um falso profeta. Era isso que os judeus falavam o tempo todo. E ele estava lá. Ele era o líder da sinagoga. Só que no momento que a coisa aperta e a religião não pode resolver, aí as pessoas lembram que tem Jesus. Aquele homem deixa todo o preconceito religioso de lado, toda a crítica, e ele vai buscar Jesus. E Jesus, irmãos, com aquele coração de Jesus que ele tem, ele não olhou para Jairo e falou: olha, você fala mal de mim, você fala que eu sou charlatão, que eu sou impostor, que eu sou um falso Messias. Jesus não fala nada disso. Jesus olha para aquele homem e diz: eu vou com você. Eu vou com você, Jairo. E aí a palavra de Deus diz que Jesus começou a ir com Jairo para a casa dele. Aí no caminho entra uma mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus, é curada. Jesus para, todo mundo para, Jairo também para. E aí Jesus começa a prosseguir de novo. De repente chega algumas pessoas que estavam na casa de Jairo e fala: Jairo, 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 desiste, abandona. Não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. A situação, que já era grave, ela ficou insolucionável. A sua filha estava doente, mas agora ela morreu. Não tem mais sentido de Jesus ir com você. Ela morreu. A situação foi resolvida pela morte. Aceita, que dói menos. Sabe o que Jesus fez? No momento que essas pessoas estão falando no ouvido de Jairo, Jesus falou: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Mas já morreu, mas não temas, crê somente. E Jairo, ele deixou de ouvir aqueles homens e ele passou a ouvir Jesus. E ele continuou. Levou Jesus para sua casa com a filha morta. Chegando lá, Jesus foi ao encontro daquela menina e disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E a menina que estava morta reviveu. Aí eu pergunto para você: Deus pode fazer ou não pode, irmãos? Deus pode ou não pode, irmãos? Pode fazer tudo que nós não podemos. Não temas. Tem muita gente hoje com o coração cheio de medo, de insegurança. O medo para Deus denota incredulidade. Quando você teme demais os seus problemas, é como se você estivesse dizendo para Deus que Ele não tem poder para te ajudar. É isso que você está dizendo. E o medo, ele trava as suas vitórias. O que é vitória? O povo de Deus é um povo vitorioso. Sempre foi e sempre será. O povo de Israel, Deus já tinha determinado dar uma grande vitória para eles sobre o exército filisteu. Mas tinha um gigante chamado Golias, que há 30 dias estava intimidando os soldados. E eles ficaram 30 dias com a vitória emperrada, travada. Uma vitória que Deus já tinha dado, mas Deus não podia liberar a vitória. Deus não podia liberar a vitória enquanto não aparecesse alguém com coragem. Deus não precisava, irmãos, de uma multidão com coragem, precisava só de um. Deus não precisava de um cara gigante com coragem. Deus precisava de um homem franzino que fosse, mas que tivesse coragem. E apareceu Davi. Davi foi lá e com coragem ele enfrentou aquele gigante. Pegou a pedra
e derrubou o gigante. O gigante tombou diante do poder de Deus, diante da ação de Deus, através da vida daquele rapaz. O que eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, eu não sei qual é o gigante que está colocando medo em você, que está te afrontando nessa noite, que tem te afrontado nesses dias. Talvez o gigante que tem machucado você, uma doença, uma enfermidade. Talvez o seu gigante seja um problema familiar. Talvez o gigante que está hoje, de alguma maneira, te oprimindo, seja algum problema na família, alguma situação na sua vida financeira. Só que eu quero dizer para você, não temas. Deus pode te dar a vitória na sua situação. Então a palavra de Deus, ela vem para tirar do nosso coração o quê? O medo, a desesperança, a insegurança diante da luta, diante do problema. É como eu disse no início: nossa, pastor, mas parece que o mal está prevalecendo, que os homens corruptos estão prevalecendo, que a injustiça está prevalecendo. Não temas, não temas. O mesmo Deus que te cuidou lá atrás, você acha que vai te abandonar hoje? Ele vai te cuidar todos os dias. Pastor, fizeram uma obra de macumba para mim. Azar de quem fez, não vai pegar em você. Não temas, não temas, não temas. O poder de Deus sempre será maior do que o poder dos seus inimigos. A palavra de Deus, ela vem ao coração dos aflitos para remover o medo, mas a palavra de Deus também, ela vem ao coração dos aflitos para mostrar para os aflitos que no meio da adversidade, o que vai prevalecer na sua vida não são os seus problemas, mas o mais de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, o que vai prevalecer é o mais de Deus. Fique em pé, fique em pé. Vamos fazer uma ginástica aí. Fique em pé. Diga assim: eu creio que Deus é mais na minha vida do que o diabo. De novo, diga: Deus é mais na minha vida do que o diabo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais na sua vida. Deus é mais na minha vida do que o diabo. Quando Geazi se assustou com todo aquele exército e ele foi procurar Eliseu, Eliseu falou: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mais são os que estão conosco, Geazi, do que os que estão contra a nossa vida. O que Eliseu estava falando para Geazi? Mais numerosos são os exércitos de Deus que estão aqui, mais poderosos são os exércitos de Deus que estão aqui, do que o exército inimigo que vem contra nós. Mais poderosos, mais numerosos. Eu quero dizer para você nessa noite: o que vai prevalecer na sua vida não são os problemas no meio da adversidade, mas o mais de Deus. O inimigo, ele pode preparar para você situações de enfermidade, de doença, mas é a cura de Deus na tua vida. Mas é a cura de Deus na tua vida. Se o inimigo preparar contra você situações de problema, ou muitos problemas para te tirar a paz e o sossego, mais são as soluções de Deus na tua vida. Amém? Quem recebe isso? Mais são as soluções de Deus. Mais são as soluções de Deus na tua vida. Se o inimigo preparar para você, contra você, situações de derrota, mais são as vitórias de Deus na sua vida. Mais são as vitórias de Deus na sua vida. Se o inimigo preparar contra você todo tipo de maldade para te prejudicar, mais e maior é a bondade de Deus sobre a tua vida. Mais é aqueles que estão conosco, mais numerosos, mais poderosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão
contra nós. Irmãos, Eliseu viu o exército de Deus. E eu quero dizer para você, querido, tem anjos aqui, amém? Quem crê nisso? Tem anjos aqui, irmãos. Tem exércitos espirituais e celestiais cercando a nossa vida. Você não é qualquer pessoa. Tem anjo de Deus cercando o povo de Deus. Nós não somos qualquer pessoa nessa terra. Mais é a provisão de Deus, mais é a solução de Deus, mais é o poder de Deus, mais é a cura de Deus, mais é a vitória de Deus sobre a tua vida, todos os dias, todos os dias. E é isso que vai prevalecer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Deus enviou a palavra ao coração de Geazi, para que Geazi pudesse entender que o mais de Deus iria prevalecer contra o inimigo. O mais de Deus está aqui sobre você nessa noite. O mais de Deus está sobre as nossas vidas hoje, na nossa vida, na nossa casa. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. No meio da adversidade, Deus envia a sua palavra ao coração dos aflitos, para levantar os que estão firmes na fé, para ajudar os que estão fracos na fé. Ali tinha alguém que estava fraco na fé, sim ou não, irmãos? Geazi. Mas tinha alguém que estava forte, Eliseu. E eu quero dizer para você, querido, às vezes tem um Geazi que está andando com você. Às vezes o seu Geazi está lá na tua casa. É aquela pessoa que só vê problema. É aquela pessoa que vive preocupada, angustiada, com o coração pesaroso, com o coração cheio de desespero diante das lutas, das dificuldades. Por quê? Porque não ora, porque não lê a palavra, porque não busca o Senhor. Geazi representa aquela pessoa que muitas vezes anda com quem serve a Deus, mas ainda não cresceu espiritualmente. Precisa de alguém que ajude a crescer. Qual é o seu papel como alguém que está forte na fé? Não é criticar quem está fraco, amém, irmão? Fala para o seu irmão aí, não critica o mais fraco. Aquele que está forte não pode criticar quem está fraco. Eliseu não criticou Geazi, Eliseu orou por Geazi, amém? Eliseu não criticou Geazi, não julgou Geazi, Eliseu orou por Geazi. Diz a palavra de Deus que Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, abre os olhos de Geazi. Querido, você tem que pedir para Deus abrir os olhos das pessoas que muitas vezes estão ao teu lado, mas estão caminhando sem fé, sem compromisso com Deus. Você tem que pedir para Deus abrir os olhos das pessoas e dizer: Senhor, abre o olho dessa pessoa. Talvez o seu Geazi, irmã, é o seu marido. Você tem que pedir para Deus abrir os olhos dele, amém? Talvez o seu Geazi é o seu marido, e os olhos dele precisam ser abertos para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para as maravilhas de Deus, para que ele possa sentir o mesmo que você já sente. Talvez o seu Geazi é a sua esposa, marido, que precisa abrir os olhos. O que você tem que fazer? Orar por ela, pedir para Deus abrir os olhos dela, abrir o coração dela. Talvez o seu Geazi, pai, são seus filhos, que estão perdidos lá fora, sem saber como lidar com o mundo, mas você precisa orar por eles. Deus te levantou para ser um Eliseu, amém? Deus te levantou para ser um Eliseu, pessoas que veem o reino de Deus, que veem a provisão de Deus, que veem os exércitos celestiais. Irmãos, eu penso assim, Eliseu ele tinha tanta fé
que ele conseguiu ver claramente carros e cavalos de fogo. Mas ele poderia não ter visto. Ele poderia simplesmente acreditar que os carros e cavalos de fogo estavam ali, e eles estariam ali. Eu acredito que tem carros e cavalos de fogo em torno das nossas vidas. Amém? Eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu preciso crer. E crendo, eu vou ver. Porque aquele que crê, verá a glória de Deus. Então creia. Por último, Deus envia a sua palavra ao coração dos aflitos, para mostrar que no meio da adversidade, Deus já criou a provisão de vitória. Amém? No meio daquela adversidade já tinha a provisão de Deus preparada. Deus já tinha providenciado a vitória. Deus já tinha provido. Quando aqueles exércitos se levantaram para vir, eles não conseguiram fazer nada, porque Deus já tinha provido a vitória para os seus servos. O que eu quero dizer para você nessa noite: já tem provisão de Deus preparada. No meio do seu problema, já tem a provisão e a providência preparada por Deus, para ser liberada na sua vida no momento certo. Qual que é a sua parte? Confiar, não temer, enfrentar com confiança os problemas e acreditar que o Senhor vai te dar a vitória no final. Quem crê, fique em pé. Aleluia.